Olá, bem-vindos à 10ª aula do curso de Capacitação em Informática Básica, oferecido no segundo semestre de 2024. Este curso é elaborado pelos alunos do curso de Sistemas de Informação da UEMS. Na aula de hoje, falaremos sobre o LibreOffice Impress, a ferramenta de apresentação do LibreOffice. Alguns avisos iniciais. Para a aula de hoje, utilizaremos a versão 24.8.2 do LibreOffice. Na aula 8, vimos como acessar, baixar e instalar essa ferramenta. Portanto, caso você tenha alguma dúvida, retorne algumas aulas e veja o passo a passo de instalação. Lembre-se também de responder o questionário no final da aula. O questionário é importante para validar a sua presença e a sua participação no curso. O objetivo da aula de hoje é apresentar a vocês, cursistas, a ferramenta de criação de apresentações de slides disponível no LibreOffice, o LibreOffice Impress. Vamos também explorar e visualizar as principais funcionalidades dessa ferramenta. O Impress é uma ferramenta gratuita através da qual é possível criar apresentações de nível profissional. Conta com diversos elementos como textos, listas, gráficos, tabelas, além da possibilidade de importar imagens e diversos outros elementos gráficos. Além desses, o Impress possui uma série de funcionalidades adicionais, como, por exemplo, o corretor ortográfico, ferramentas de desenho e o dicionário de sinônimos. Vamos ver na prática algumas dessas funcionalidades da ferramenta LibreOffice Impress. Vamos iniciar abrindo o LibreOffice e clicar em Apresentação Impress. Note que na tela inicial é sugerida uma série de padrões pré-existentes que você pode utilizar em seu trabalho de slides. Vamos clicar em um. Veja que ele já importou tanto as cores de fundo, formato e a sequência dos slides. Mas vamos começar no trabalho do zero, portanto vamos fechar esse arquivo, clicar novamente no LibreOffice, Apresentação Impress, e na tela inicial vamos clicar em Fechar, para começar um documento totalmente do zero. Já na primeira tela, podemos observar alguns padrões que nós vimos também nas aulas passadas, por exemplo, no LibreOffice Writer. No LibreOffice Impress, também temos alguns ícones de atalhos disponíveis, uma barra de ferramentas superior, uma barra de ferramentas à direita, e alguns desses atalhos, por exemplo, como salvar, estão disponíveis tanto através do ícone quanto através do menu Arquivo e Salvar ou Salvar como. De imediato, podemos notar do lado direito os layouts disponíveis para cada slide. Nós temos slide apenas para título e texto, outros slides em branco, layouts com 2 caixas de textos, outras com 6. Para o nosso trabalho, o nosso primeiro slide será apenas de título e conteúdo. Vamos agora escrever o nosso título do nosso slide. Pronto, definimos o título do nosso slide. Note que na opção de layout que nós escolhemos, de título e conteúdo, aparecem alguns ícones caso a gente queira adicionar um conteúdo específico. Por exemplo, vamos inserir uma figura. Novamente, este ícone é apenas um atalho. Você pode inserir pelo menu superior, inserir figura e selecionar a figura. Vamos utilizar o atalho sugerido neste layout. Clique em inserir figura, seleciona a figura que deseja e pronto. Temos agora o nosso primeiro slide criado. É importante destacar que mesmo que o slide tenha sido criado e inserido os elementos, você pode alterar o layout. Para isso, clique na parte branca do slide e selecione qual layout você deseja. No caso, vamos manter o layout escolhido inicialmente. Podemos ver que a barra de opções da direita altera de acordo com o elemento em que estamos trabalhando. Caso cliquemos na parte em branco do slide, ele oferece os menus de propriedades sobre os slides.
Se clicarmos sobre o texto, aparecem as propriedades de ferramentas sobre texto. Podemos selecionar o título, por exemplo, e colocar em negrito. Também podemos utilizar o ícone da parte superior ou ainda o menu Formatar, Texto em negrito, sublinhado, que desejarmos fazer. Caso cliquemos sobre a imagem, altera-se o menu para o menu de imagens, onde você pode alterar o tamanho da imagem, largura, sombreamento, entre outros. Vamos agora inserir um novo slide na nossa apresentação. Para isso, podemos simplesmente clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Ele já cria o segundo campo, seguindo o mesmo layout anterior, ou, no caso desse slide que está selecionado, podemos apertar Delete, e outras opções para adicionar slide é clicar com o botão direito e Novo Slide, ou utilizar o atalho Ctrl M. Ctrl M. Pronto, ele criou um novo slide. Poderíamos também duplicar o slide que nós temos. Para isso, basta clicar com o botão direito sobre o slide e utilizar a opção Duplicar Slide. Essa ferramenta é muito útil caso a gente queira manter os elementos do slide anterior. Por exemplo, o título permanece, mas nós podemos mudar no segundo slide o layout, colocar um layout como para texto. Note que o título permaneceu, mas o layout mudou. Vamos inserir um exemplo de texto. Pronto, agora nós temos dois slides, um importou os elementos do outro, mas com layouts diferentes. Isso pode ser feito ao longo de todo o documento. Por exemplo, no terceiro slide, ele não precisa necessariamente utilizar um dos layouts anteriores. Pode ser um layout totalmente diferente. Vamos voltar para um layout em branco e dar continuidade à nossa edição. Mais uma informação sobre adicionar slides. Nós podemos utilizar a ferramenta Slide e o atalho Novo Slide. Outro ponto importante é que, quando usamos a opção de clicar duas vezes com o botão esquerdo, o novo slide é criado onde nós clicamos, por exemplo, entre o slide 1 e 2, ou ainda antes do primeiro slide. Pronto, e alterar a sequência. Vamos desfazer essa função, assim como no LibreOffice Writer temos a opção de desfazer, retornar 1 novamente, e retornamos ao trabalho como está. Vamos inserir um novo elemento no nosso slide número 3. Para isso, podemos clicar no slide 3 e inserir, por exemplo, uma tabela. Vamos clicar em Tabela e inserir o tamanho. A ferramenta é semelhante à do LibreOffice Writer. Vamos colocar, por exemplo, 3x4. Pronto, a tabela está criada. Clicando sobre ela, podemos movimentá-la durante a página. E do lado direito, já alterou o menu específico para tabelas. Podemos importar alguns tipos, por exemplo. Pronto, temos a nossa tabela. E ela é totalmente funcional. Basta clicar e digitar o texto. O texto dentro dessas tabelas também podem passar por modificações, selecionando o texto, colocando em negrito ou aumentando o tamanho de sua fonte. E essa é a ferramenta de inserção de tabelas do LibreOffice Impress. Vamos agora criar um quarto slide, mas dessa vez não vamos utilizar o atalho Ctrl M nem clicar com o botão esquerdo. Vamos utilizar o menu superior, Slide, Novo Slide. Note que utilizando o menu superior, o novo slide é criado sempre abaixo. Nesse slide, vamos inserir uma nova forma geométrica, por exemplo, através do menu de funções de desenho. Aqui ele já está selecionado, mas caso não estivesse, o trabalho estaria assim, e ao clicar ele abre o menu na parte inferior. Vamos selecionar o rostinho, por exemplo, clicamos e arrastamos. Assim como acontece nas figuras e tabelas, assim que nós clicamos sobre o rostinho, aparece as opções de formatação desses desenhos. Por exemplo, podemos alterar a cor e podemos também alterar a cor do contorno. Essas informações podem ser úteis em alguns trabalhos, mas não nos convém nesse momento. Portanto, vamos deletar esse slide e seguir com a nossa formatação. Nós podemos também adicionar efeitos sobre os elementos dos nossos slides. Por exemplo, essa tabela, clicando sobre ela e vindo na parte de animação, clicar em adicionar e
a animação que desejamos que aconteça durante a apresentação do slide, por exemplo, o surgir ou o quadriculado, certo? Para fins de demonstrar outras aplicações desses efeitos e possibilidades, vamos criar um novo slide. Vamos colocar no formato texto, slide 4. Na verdade, esse será nosso slide 5. Vamos inserir aqui no meio um novo slide 3, apenas com título também. E agora a nossa tabela está no slide 4. Com a nossa tabela no slide 4, vamos inserir duas formas geométricas. Primeiro, uma seta para a esquerda, indicando o retorno, e uma seta para a direita, indicando prosseguimento. Vamos pintar a seta da esquerda na cor vermelha, como se fosse a função de desfazer, e a seta à direita da função verde, como se fosse para dar prosseguimento. Podemos selecionar o objeto, clicar com o botão direito e adicionar uma interação nesse objeto. Clicamos e vamos adicionar na seta vermelha a interação de pular para o slide anterior. E demos OK. Na seta verde, vamos colocar em iteração e a ação que desejamos é ir para o próximo slide. Pronto. A fim de demonstrar o funcionamento dessas interações, vamos clicar em apresentação de slide e iniciar o slide atual. Estamos aqui no slide atual. Caso a gente clique na seta vermelha, ele retorna para o slide 3. E caso cliquemos na seta verde, ele avança para o slide 5. Para sair, basta apertar ESC ou clicar duas vezes e pronto, retornamos à tela inicial. Essas opções são úteis para apresentações longas, pois nós podemos, por exemplo, utilizar a função de retornar para o primeiro slide ou para tornar a apresentação mais interativa com os espectadores. Vamos agora excluir esses objetos com suas interações e os slides em branco. A gente inseriu essas ferramentas apenas para que você conheça as funcionalidades do LibreOffice. Caso você deseje utilizar ela em alguma apresentação, você pode inserir os elementos, adicionar interações e seguir. Agora vamos trabalhar com a transição entre um slide e outro. Para inserir uma transição entre um slide e outro, podemos clicar no menu Exibir, ir até Transição de slide e selecionar qual a transição que nós desejamos para o slide que estamos. Por exemplo, jogo de damas ou descobrir, que a animação desce da parte de cima para baixo. Essa pode ser utilizada em todos os slides ou cada slide pode ter uma transição específica. Por exemplo, no segundo vamos utilizar a forma, que é essa. E no terceiro vamos manter sem nenhum. Para verificar como funciona a transição dos slides, podemos clicar em Apresentação, Iniciar no primeiro slide e pronto. Esse é o primeiro slide, com a animação de cima para baixo, o segundo nessas caixas e o terceiro sem nenhuma animação. Clicamos de novo para sair. Podemos também aplicar essas transições de forma integrada, por exemplo, selecionando todos e definindo uma mesma para todos os slides. Vamos verificar na apresentação. De cima para baixo, no segundo de cima para baixo e ao clicar de cima para baixo. Note que do lado esquerdo, os slides que estão com algum elemento de transição ou de animação, aparece essa figura. Vamos, por exemplo, remover do slide 1 para você ver a diferença. Clicamos em nenhum. Pronto, o slide 1 não possui animação, o slide 2 possui animações e o slide 3 também possui animações. O ideal é que você padronize no seu trabalho, por exemplo, selecionando todos e escolhendo alguma animação ou nenhuma. Outras opções muito utilizadas nos slides são os planos de fundo. Para adicionar um plano de fundo, nós podemos selecionar o slide que desejamos adicionar, clicar em Slide, Propriedades do slide, Plano de fundo e escolher que tipo de plano de fundo. Vamos começar com uma cor. Clicamos em cor e escolhemos qual cor desejamos adicionar, por exemplo esta, e damos OK. Pronto, nosso plano de fundo já está com essa cor.
No segundo, vamos inserir uma imagem como plano de fundo. Slide, propriedades do slide, planos de fundo e figura. O LibreOffice Impress já fornece uma série de figuras que você pode utilizar. Por exemplo, essa, mudar o estilo para esticado e OK. Você ainda pode importar uma imagem que você queira como plano de fundo. Para isso, vamos em Slide, propriedades do slide, plano de fundo, figura e vamos importar uma. Vamos selecionar essa de praia, por exemplo, clicar em abrir, vamos salvar ela como nome de praia exemplo e alterar para esticado. OK. Pronto, temos a figura que nós escolhemos como plano de fundo. Novamente, é ideal que você padronize em seus slides o plano de fundo. Fica melhor para quem está assistindo a apresentação e fica mais profissional. Para alterar o plano de fundo de forma rápida, não precisamos acessar o menu Slide. Podemos vir do lado direito, escolher cor, pronto, já temos. Vamos no slide 2 e trocar para a cor. E aqui nós podemos escolher qual a cor, mas mantemos a cor do slide número 1. Como vocês puderam ver, o LibreOffice Impress permite uma série de funcionalidades e ferramentas. Não é possível em apenas uma aula explorar todas elas. Por exemplo, a função de inserir gráfico, que nós já vimos na aula de LibreOffice Writer, é exatamente igual aqui no LibreOffice Impress. Sugerimos que você acesse o LibreOffice Impress e teste cada uma dessas funcionalidades e elabore um trabalho, ainda que fictício, para testar o seu conhecimento sobre a ferramenta. Indo para a parte final da nossa aula, vamos aprender a salvar a nossa apresentação. Podemos utilizar o atalho de salvamento ou clicar em Arquivo, Salvar ou Salvar como. Em Salvar como, escolhemos a pasta em que desejamos salvar, damos nome ao nosso arquivo. Clicamos em Salvar e vamos fechar. Nosso arquivo já foi salvo na pasta que nós escolhemos. Pasta, arrastar para cá, pronto. Temos o nosso arquivo. Clicando 2 vezes, abrimos e a apresentação já se abre da forma que nós deixamos. Aproveito para reforçar a sugestão de criar um documento e testar as funcionalidades que nós não abordamos. Por exemplo, a inserção de vídeo, áudio em um slide específico ou testar como funciona a parte de apresentação para quando você for apresentar um slide em seu trabalho ou em sua aula, você domine todas essas ferramentas. E assim finalizamos a nossa 10ª aula do curso de Capacitação em Informática Básica. Agradeço a todos pela participação e por chegarem até aqui. Lembrem-se de responder o questionário disponível referente à aula de hoje e até a próxima.